Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas. Sai uma nova estrela no tênis, alguém que promete muito, né? Tomara que, diferente de alguns outros jogadores, Kyrgios, ele consiga ter a dedicação necessária, a maturidade para se tornar um dos grandes, porque joga um tênis espetacular esse Carlos Alcaraz e hoje eliminou o número 3 do mundo na terceira rodada do US Open, né? Stefanos Tsitsipas dá adeus prematuramente ao último Grand Slam da temporada, né? Não que estivesse chocando demais, até porque o Tsitsipas não jogou bem nesse US Open, né? Apesar de não ter jogado assim, pior tênis da vida, ele jogou razoavelmente, mas ele pode fazer mais. E assim, sofreu desde a primeira rodada, né? Com o Murray, né? O Murray chegou a fazer 2-1, mas ele conseguiu virar. E assim, Murray indignadíssimo por causa do tempo de vestiário que ele usou, né? O Manarino, né? Que é um jogador que joga bem basicamente só na grama, né? Mas ele deu um trabalho também para o Tsitsipas, chegou a ganhar um set dele. E de novo o Tsitsipas foi pro vestiário para causar mais polêmica. E veio para a terceira rodada enfrentar esse jovem espanhol de 18 anos de idade, né? Que eu conheci, acho que um dos Masters 1000 de Saibro, né? Porque ele ia estrear contra o Rafael Nadal, que é o grande herói dele, né? Óbvio também, um garoto jovem, espanhol, né? Ele assim começou a ter consciência de si mesmo em que ano, né? 18 anos de idade, nasceu em 2002 ou 2003, né? Dependendo de qual mês ele faz aniversário, se faz mês ainda esse ano, ele nasceu em 2002, se não faz é em 2003. Ele começou a ter consciência de si mesmo, entender as coisas em 2008, 2009, 2010. E o Nadal já tinha seus grandes lãs, já era um dos grandes nomes do tênis na época. Então ele cresceu vendo o Nadal, o melhor tenista espanhol de todos os tempos, né? E assim, ele viu ele crescendo, ganhando, fazendo grandes rivalidades, é o grande herói dele. E ele estreou nesse Masters 1000 contra o Nadal. E assim, o jogo não foi o importante, porque o Nadal massacrou ele. Mas o fato é que assim, também, o Nadal no Saibro é meio cruel, mas o fato é que ele estreou lá, eu gostei muito da história, achei legal. E só que eu fui observando um pouco ele, né? Eu não vou ser também pronto e falar, não, eu tava vendo todos os jogos dele, não. Mas eu vi ali que ele tava fazendo alguns jogos interessantes, né? Um trabalho, alguns nomes interessantes, né? E agora ele chegou nesse US Open e ele me impressionou indo à terceira rodada, né? Jogando um tênis sólido e aí enfrentando o Stefanos Tsitsipas, né? E a benção de ser um jovem jogador de 18 anos é que você esquece o juiz em casa. Pro bem ou pro mal, isso às vezes funciona, né? Porque você não ter juízo, atacar muito o adversário, né? É uma coisa positiva, porque quando você tem muito medo do seu adversário, o jogo não funciona. Mas por outro lado, você atacar toda a bola que vem pela frente, né? Tentar variar demais, inventar muita coisa, às vezes é um erro, né? Às vezes você não precisa tentar fazer muita coisa diferente para tentar superar um adversário. E ele, assim, não teve nem um pouco assim de juízo e funcionou. Ele conseguiu jogar em um nível espetacular. E assim, ele começou o jogo muito melhor, já quebrou o Tsitsipas de cara 2 vezes, venceu o primeiro set, estava melhor no segundo, aí o Tsitsipas recuperou, né? E o Tsitsipas, assim, esse torneio tem sido uma coisa instável o máximo, né? Como eu disse, sofreu pro Murray, sofreu pro Manarino, né? Alguns sets jogando um ótimo tênis, outros jogando um péssimo tênis, instável demais. E assim, isso já vem desde a eliminação dele em Wimbledon, dele jogar bem um momento e depois cair em outro, né? Isso está acontecendo assim rotineiramente com o Tsitsipas desde que ele perdeu para o Djokovic em Roland Garros. É até antes um pouco assim, se a gente olhar o Zverev ter perdido os 2 primeiros e conseguido empatar o jogo, e no final o Tsitsipas ganhar, assim, isso é uma amostra também de estabilidade. E assim, ele começou a dominar o jogo, ganhou o segundo set, tinha 5-2 e saque no terceiro e deixou o Alcaraz virar esse set. Isso não dá para aceitar. Um tenista top 3 do mundo, né? Um cara que tem um ranking, é o único tenista neste ano com mais de 50 vitórias até agora, né? Se esperava que ele soubesse fechar um set contra um garoto jovem que estava totalmente perdido no jogo e ele deixou ele voltar, né? Ele começou a baixar muito o ritmo, o cara se encontrou, o Alcaraz se encontrou e ele começou a ser mais agressivo, né? Começou a agredir mais, o Tsitsipas sentiu. O backhand do Tsitsipas tem sido o grande ponto fraco, né? Que ele só consegue machucar o adversário quando está muito equilibrado na bola, às vezes um pouco na corrida, né, para bater na paralela, mas tirando isso é um backhand muito fraco, né, muito diferente do que é o backhand do Dominic Thiem, do Stan Wawrinka, do Djokovic, né, quando você tá falando de gente da primeira prateleira, né, o Tsitsipas, na minha opinião, tem um backhand tão fraco quanto o do Berrettini, né, quando se fala dos principais jogadores, né, então assim, é um problema, né, você precisa, quando você tá lá nessa parte mais de cima do ranking, você tem que ser mais sólido em todos os seus golpes e resolver esses pontos fracos, né, o Nadal
Nadal, o Federer já sofreram muito com seu backhand, porém, eles sabiam machucar o adversário nele. Só jogar o backhand dele não ia funcionar sempre. Uma hora ele ia ajustar e uma hora ele ia te machucar também. Por isso que eles são muito mais diferenciados. O Tsitsipas sofrendo muito com backhand, levou muita pancada lá, e assim, foi como o Alcaraz crescendo no terceiro set, foi lá e ganhou o tie break, e assim, foi uma situação que complicou, né? E depois, no quarto set, ele vai lá pro vestiário de novo. Dessa vez ele só demora 3 minutos, né? Até porque a organização deve ter pressionado bastante ele, porque já estava feio demais essa situação. E ele ganha de 6-0. Foi um pneu, ele atropelou o Alcaraz. E o Alcaraz ali eu pensei, ele já acabou o gás, né? Porque já aconteceu de tenistas jovens, impetuosos, ganharem 1 ou 2 sets desses principais e depois morrerem, entende? Acontece, né? Morrerem no sentido de cansaço, não aguentar mais o ritmo, porque a intensidade que eles imprimem é muito grande. Mas aí chega no último set, o Tsitsipas também abaixa um pouco o nível, o Alcaraz cresce de novo, ele dá espaço para o Alcaraz voltar, ao invés de girar a faca, como o Maestro Júnior fala. Então assim, já teve momentos para matar o jogo, para acabar com o ímpeto do Alcaraz e não conseguiu. E o tenista foi crescendo, e no final do jogo foi lá e venceu no tie-break, né? Foi um jogo duro, né? No Tsitsipas não cai igual foi o Wimbledon, que foi um patético, né? Cai em 3-0 para o Francis Tiafoe, que tá longe de viver a sua melhor fase, né? O Tiafoe já foi um jogador muito mais sólido, então assim, o Tsitsipas pelo menos caiu lutando dessa vez, né, jogando pelo menos em um nível melhor, mas um tenista assim que quer brigar lá em cima do ranking não pode ficar caindo em terceira rodada, em primeira, a metade dos Grand Slams todo ano, porque isso tem sido uma constante, né? E no final das contas, entre os tenistas da nova geração, ele é assim, o Medvedev tem uma final lá no Australia Open, ele fez a final em Roland Garros, o Berrettini fez em Wimbledon. Ele tem sido talvez um dos mais instáveis, porque o Medvedev, apesar de não ter sido sólido na grama e no saibro, mas isso a gente já sabe é dele mesmo, né? O Zverev tem sido melhor, né? Apesar das oitavas em Wimbledon, ele foi semi em todos os outros Grand Slam de... acho que do Australia Open também ele foi semi também em Roland Garros, e está muito sólido agora no US Open. Eles estão mostrando muito mais regularidade que o Tsitsipas. Os pontos mais altos do Tsitsipas foram melhores, porém, os pontos mais baixos estão bem complicados e tem que ter regularidade, né, no final das contas. Porque quando você não tem regularidade, o ranking cai, você vai pegar sempre oponentes mais duros, né? Sejam umas posições a mais ali, nos caras que estão mais para trás ali no ranking, entende? Você não vai pegar sempre o oponente mais fácil quando o seu ranking vai começando a cair. E eu acho que o Tsitsipas tem que ficar um pouco de olho nisso e tem que evoluir bastante também em quadradura, né? O Australia Open ele foi semifinalista, mas a gente tem que lembrar que nas quartas de final o Nadal jogou lesionado contra ele, estava sentindo dor no pé e nas costas, e mesmo assim foi 5 sets, né? O Nadal fez com que o Tsitsipas jogasse por mais de 4 horas, né? O Tsitsipas até foi uma vitória bonita, né? Ter virado, né? De 3-2, mas o fato é que a gente sabe que o Nadal não estava 100%. Então, o fato é que assim, o Tsitsipas eliminado prematuramente, um oponente assim do topo a menos pro Djokovic, mas esse Alcaraz ainda promete muito e eu acho que ainda deve avançar mais nesse torneio. Vamos ver, é um tenista pra gente ficar de olho, né? O legal do tênis e do esporte é ver essas novas estrelas aí brigando e batendo de frente com os grandes do esporte. Isso é bem legal, e saber que tem novos talentos surgindo também, porque a gente sempre fica naquele negócio, né? O que vai ser do tênis quando Federer, Nadal e Djokovic se aposentarem? Porque no final das contas, por mais que eles dominem, e por um lado as pessoas podem entender isso como uma coisa chata deles sempre dominarem, há uma beleza muito grande do nível de tênis e do espetáculo que eles nos proporcionam. Até porque, na minha opinião, nenhum jogo é mais divertido do que Nadal e Djokovic. Eu tenho sim um pouco de receio de como vai ser o tênis pós eles, né? Se eles vão perder um pouco de glamour. Mas de qualquer maneira aí, muito legal ver um talento tão legal como o Alcaraz, que é treinado pelo Juan Carlos Ferrero, né, que foi campeão de Roland Garros em 2003, né, finalista do US Open em 2003, nesse torneio no mesmo US Open, né, acabou perdendo para o Andy Roddick na final. Nessa vitória o Roddick se tornou número 1 do mundo, foi o último americano a se tornar número 1 e o último jogador fora do Big Four, né, a ser número 1 do mundo, né. Depois do Roddick, o Federer assumiu, dali para frente só Federer, Murray, Nadal e Djokovic lideraram o ranking de simples masculino. Então, assim, tem também esse negócio de só uma ligação aleatória aqui falando sobre o Alcaraz. Gente, para esse vídeo é isso. Tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.